E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O nosso 10º programa Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, nosso irmão Rubens Cunha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente neste quadro que nós vamos trazer pessoas que fizeram, que fazem e a expectativa que farão muito por Santa Bárbara do Oeste. Rubens Cunha, hoje o senhor é um comunicador, foi vereador na cidade, tem uma contribuição na nossa cidade e com certeza terá muito trabalho ainda a fazer dentro das igrejas, da comunidade. Como que o senhor vê Santa Bárbara do ontem e do hoje e do amanhã? Olha, meu amigo Eliel, mudou, né? Mudou, porque quando eu cheguei em Santa Bárbara do Oeste, em 1978, eu estudava em Águas de São Pedro, no hotel, no Grande Hotel, né? Fazendo hotelaria. Um amigo me convidou para vir para Santa Bárbara do Oeste. Aí eu cheguei em 1978 para trabalhar aqui na cidade, mas infelizmente não consegui trabalhar, fui trabalhar em Americana. Eu me casei aqui em Santa Bárbara do Oeste e depois eu comecei até a trabalhar com o seu Antônio, que era um dos proprietários da SOCEP de livros, que hoje está no céu. Ele que me trouxe para a Rádio Brasil em final de 79 para 1980. Ele me apresentou na época para o Natália Giacomini, que era o proprietário, e eu gostava de vender propaganda na época. Ele me apresentou, então eu fui praticamente o primeiro agenciador de propaganda da Rádio Brasil na década de 80. A gente tinha um escritório em Americana e a gente fazia uma venda em toda a região, porque a Rádio Brasil naquela época ela pegava em toda a região, né? E era muito forte e muito potente. E aí, graças a Deus, mas eu não fazia programa, só vendia. Comecei a fazer o programa de rádio em 1983, com a saudosa, ela está viva ainda, a Comete. Ela trabalhava na rádio, fazia um programa de manhã, e eu brincando com ela, conversando com ela, eu trazia uns brindes para o programa dela, e ela brincando, aquilo lá foi me ajudando. Aí eu comecei a fazer o programa em 1983. Comecei um programa aqui na Rádio Brasil, aos domingos, Você Faz o Sucesso. Era um programa de 6 horas. Terminava o futebol, porque na verdade terminava o futebol, você tinha que soltar música. Então na época eles me convidaram: olha, faz esse programa. Eu só soltava música de sucesso, só sucesso. E aí aquilo foi crescendo, né? E dali depois eu comecei a fazer a reportagem em campo, né? Pelo União Barbarense. Então eu comecei, né, fazendo todos os programas. Eu acredito que eu já fiz todos os programas de rádio, assim, de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, de madrugada. Graças a Deus, estou muito feliz, né, pela Rádio Brasil, porque foi uma porta. Trabalhei também nessa época na TV Campinas, né? Então, mas eu quero contextualizar, né, essa pergunta da Santa Bárbara do ontem, do hoje e do amanhã, porque quando o senhor chegou aqui em 78, Santa Bárbara do Oeste era bem diferente do que é hoje. Sim. Até pela tecnologia, sim, né? O senhor mudou aqui na cidade em 78? 78. Em qual bairro o senhor morava? Não, quando eu cheguei em 78, eu cheguei para mim trabalhar na cidade na parte de hotelaria. Como não tinha, eu fui para Americana. Mas logo no ano seguinte, eu vim para a Rádio Brasil. A Rádio Brasil era na rua Duque de Caxias, 1500, Duque de Caxias 520. Mas o senhor chegou a morar na cidade nessa época ou não? Não, eu morava em Santa Bárbara do Oeste. Qual bairro? Como? Qual bairro? Eu morei no bairro Jardim... aliás, eu morei aqui na Vila Linópolis, né?
morei na Vila Linópolis. Da Vila Linópolis eu mudei para o Jardim Vista Alegre, fiz a minha casa lá, e de lá foi quando, em 1980 para 90, que eu tive aquele convite para mim poder sair candidato, que eu nem queria saber de política naquela época. Sabe por quê? Quando eu pergunto sobre isso, porque meus pais, por exemplo, quando eu nasci, meus pais moravam no Parque Laria. Ah, tá. E o bairro estava começando, não tinha nem água encanada, Verdade. aquela questão toda. Aí o senhor falou que o senhor mudou primeiro na Vila Linópolis. A Vila Linópolis é uma vila antiga da cidade. Sim. Ali já tinha uma estrutura, a igreja católica já existia, já era um bairro mais formado. Sim. Mas o Vista Alegre, aí era um bairro inicial, não é? Não tinha nada. Quando eu cheguei no Vista Alegre, eu me lembro que só tinha uma rua, a Rua do Amor até, que era asfaltada. No restante não existia asfalto, era um bairro que estava começando. Mas eu comecei ali fixei a residência e aí depois os convites que eu tive, né, os convites, que eu falei, para mim ingressar na política, porque na época eu nem pensava de sair candidato a nada. Mas a gente percebia que naquela época existia, como diz, 2 candidatos a prefeitos, o Zé Maria e o Romaninho. Então era um candidato assim, o Romaninho ficava 4 anos, ele saía, entrava o Zé Maria. Então, naquela época, eu conheci o Romaninho. Depois, que foi na década inclusive ele foi até no aniversário do meu filho, em 1980, 81, 82. Depois vinha o Zé Maria, enfim, então ficava sempre... Mas, mesmo que os bairros cresceu, assim, em população, mas eu acho que ainda a cidade ela tem que melhorar, né? Em muitos aspectos aqui na cidade. Claro. Mas eu gosto de fazer esse recorte histórico quando a gente vai falar aqui no quadro de personagens de Santa Bárbara, porque muitas pessoas conhecem a voz do Rubens Cunha, conhecem o trabalho que o senhor faz, mas esse registro, né, de memória, o senhor nasceu em uma outra cidade, veio para Santa Bárbara do Oeste e vê uma transformação, né, nestes 43 anos que o senhor está por aqui, né? E o bairro Vista Alegre e outros bairros que estão se formando, eles vão se juntando com a cidade, porque a cidade antes ela era um pouco distante, tinha um bairro, aí tinha um canavial, aí nós tínhamos ali um espaço que não era ocupado, e Santa Bárbara do Oeste ainda hoje tem uma área rural muito grande que vai a cidade continuar avançando. O senhor nasceu em que ano? Em 54. Vou fazer agora, se Deus quiser, né? Agora em maio, 70 anos. 70 anos. 70 anos. O senhor nasceu em qual cidade? Guarantã, encostado Lins, todo mundo conhece Lins, né? Bauru ali próximo, Guarantã. É uma cidade... eu praticamente nasci ali no sítio, depois eu vim para São Paulo com 7, 8 anos de idade. Seus pais faziam o quê? Como é que é? Os seus pais faziam o quê? Então, meu pai e minha mãe, como os meus avós tinham sítio lá em Guarantã, Cafelândia, então, na época, mexia com lavoura. Aí de lá, né, viemos para São Paulo, né? Infelizmente, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai muito cedo e meu pai nasceu em 1913. Quer dizer, então, meu pai, só para você ter uma ideia, né, a data, meu pai deveria estar com 110 anos, né? É isso? 110 anos. 110 anos. E eu perdi meu pai, então, muito cedo. A minha mãe, mesmo sendo doméstica, ela que cuidou dos 7 filhos, né? O senhor, na ordem dos filhos, o senhor é qual? Então, tem a minha irmã Irene, que já está nos braços do Senhor, o Walter, né? Depois vem a Rosa, que ainda está viva, graças a Deus, vem depois a Esmeralda, está viva, a Neuza, vem eu,
e depois vem a minha irmã Rosângela. O senhor é o sexto. E por que eu faço esse resgate histórico? Porque a nossa vida, Rubens, com certeza ela traz esses valores de casa. Sim. Né? Hoje o que o senhor faz aqui em Santa Bárbara do Oeste, esse trabalho começou na rádio lá na década de 80, chegando à Câmara dos Vereadores. O senhor pensou que um dia seria vereador em Santa Bárbara do Oeste? Não. Como foi essa história? Na verdade, o Natal ele queria ser candidato a prefeito aqui para Santa Bárbara. E naquela época, por incrível que pareça, o programa que ele fazia na hora do almoço era de grande audiência, não tinha um outro programa que poderia competir com ele na época. E aí ele falou, você vai sair candidato a vereador. Eu falei, não quero saber de política. E aí foi feita até uma enquete dentro da rádio, inclusive com vários amigos, né, radialistas, bem mais conhecidos, tudo. E eu não queria saber. Mas como o meu nome foi ventilado, meu nome para mim sair candidato, ele chegou para mim e falou assim, você vai sair candidato a vereador. Eu falei, eu não quero saber de política. E eu tenho que falar algo que muita gente não sabe. Ele falou, se você não sair, eu vou te mandar embora. Caramba, foi esse tipo de incentivo. Não, porque eu não queria... Eu não conhecia política, então eu não queria saber. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, agora não tem jeito, tem que sair. Mas você sabe, você tem a sua carreira brilhante, você sabe que é difícil. Eu imaginei, como que eu vou sair? Sem condições. E na minha época, os candidatos que foram eleitos, se eu for colocar os nomes, são pessoas que foram prefeitos, pessoas assim de nome. Foi uma Câmara, com todo respeito à Câmara que nós temos hoje. Infelizmente, alguns vereadores estão deixando a desejar. Não quero nem citar nomes, mas naquela época era uma Câmara difícil. Resumindo, Eram quantos vereadores, sabe? Como? Quantos vereadores 19. eram? 19 já? 19. Mas aí eu saí candidato. Eu pensei, o que eu vou fazer? Aonde ele ia, eu ia junto. Aí, quando foi a apuração, porque era no papel, né? E que coisa interessante também, quando terminou a apuração, o juiz tinha assinado, o meu nome não aparecia. Coisa interessante, né? Dos 19, eu me lembro que eu vim aqui na rádio, né? Aí a turma falou, puxa vida, você tentou, mas você não foi eleito. Aí eu falei, tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu recebi um telefonema às 9h30 da noite. Rubens, você está eleito. Eu falei, como? Na época, é assim, como o Zé Maria, na época, ele chegou a fazer... não sei se foi 10 ou 11 vereadores, olha, na época, pelo PSDB. Né? Então, parece que o juiz, na hora da soma, teria que cortar um e fazer, colocar um na sobra dos votos. E nessa sobra dos votos, o próprio partido... Eu estava ali na frente, né? Eu não sei se eu estava em segundo, porque na época tinha eleito. Aí eu entrei na sobra. Praticamente eu fui o último vereador. Dos 19, eu entrei. E atrás de mim estava uma pessoa muito conhecida na cidade, que foi vereador, presidente da Câmara, José Rego. E eu estava por 2 votos na frente dele. Entrou por 2 votos? Por 2 votos. Quantos votos o senhor teve na época? Vamos ver se eu consigo me lembrar. 292. 292 há mais de 30 anos atrás. E aí chegou na Câmara sem saber como ia fazer, nada, sem saber como era a política. Nada. Mas graças a Deus, eu até quero aproveitar
esse bate-papo e falar para alguns vereadores. Quando você chega na Câmara, se você tem dificuldade, procura se espelhar, se encostar em pessoas experientes, honestas, pessoas que fazem projetos, se espelha. E eu nunca esqueço esse nome, Dr. Adail Ribeiro. Adail Ribeiro. O Dr. Adail Ribeiro... Grande nome. Ele... Saudoso, né? Saudoso Adail Ribeiro. Então, saudoso. Ele era advogado, uma pessoa muito experiente em projeto e tudo. Então, ele sentava assim, eu sentava do lado. Eu ia fazer um projeto. Tinha assessor nessa época? Como? Tinha assessor na sua época? Não, ninguém tinha assessor. Ninguém tinha. Aí eu falava, doutor, eu vou fazer um projeto assim. O senhor pode me ajudar? Pode ficar tranquilo. Aí fazia, ele redigia, mostrava, você vê. Ele ficava como se fosse assessor. Aí a Selma era a diretora. Uma pessoa exemplar. Posso falar mesmo de coração, exemplar. E ali começou. Agora, uma coisa que marcou, Eliel, todos sabem, foi o caso dos telefones. Naquela época, um telefone ele custava no valor de um carro. Só tinha telefone a pessoa que tinha condições. Tipo um carro popular, uns 30, 40 mil, 50 mil? É como se fosse um Fusca, assim na época. Mas se fosse hoje seria uns 30, 40 mil reais. Não vou dizer tanto assim, não vou dizer nem carro zero. Mas o valor, só para você ter uma ideia, era naquela época, não sei, a moeda... Atualização hoje. Você custava de 5 a 6 mil ou 6 mil cruzeiros, uma coisa assim. Por que eu estou falando que era caro? Porque tinha pessoas na cidade, eu também não quero citar nomes, eu até conheci todos, eles compravam os telefones e era o prefixo, vou falar o nome, 3463. 3463. Só tinha esse. Eles compravam o telefone e alugavam. Só para você ter uma ideia, eles alugavam por 120. Vamos pôr, eu não sei se era, eu não sei a moeda da época, 120 você pagava aluguel. E os telefones eram deles. Tinha pessoas que tinham 300 telefones, 200 telefones. Aí, um dia chegou uma pessoa e falou, puxa vida, você foi eleito, nos ajude, nós não temos telefone aqui. Eu falei, mas como é que eu tenho que fazer? Eu chamei a Selma, olha que coisa interessante, da Câmara. Selma, alguém vendeu o telefone em Santa Bárbara? Como que é isso aí? Aí ela puxou o relatório, uma pessoa muito competente, lá atrás, na época do Romanin, falou, realmente teve uma empresa, o nome dela é Promon. Ela veio vender aqui telefone. Ela vendeu? Não, ela vendeu 200 telefones só. E que valor que era? Era em dólar, não sei o quê, $2.000, uma coisa assim. Falei, você tem condições de ver um telefone? Eu preciso entrar em contato com essas pessoas. Mas ninguém sabia de nada, isso aí foi tudo, era eu e ela. Aí eu entrei em contato com o engenheiro. Eu falei, vocês estiverem em Santa Bárbara? Tivemos. E vendeu 200 telefones? 200 telefones. Mas por quê? Porque nós não tivemos apoio de nada. Você pode vir aqui na Câmara, fazer uma explanação do telefone, você vai ter o apoio de tudo. Eu não era da base do Zé Maria, né? Mas eu vou falar uma outra coisa que ninguém sabe também, e o Zé Maria sabe. Que o vereador Alcides Biesel, na época, era como se fosse o articulador do Zé Maria. O líder da Câmara. Só de nome, mas quem era o articulador era o Rubens Cunha. Por incrível que pareça, uma coisa que eu estou aqui falando, você pode conversar com o Zé Maria, todos os projetos, todas as votações, tudo, porque eu tinha amizade com todos os vereadores, tanto a oposição como a situação. Mas amizade assim, de comer pizza, churrasco, com todos. Que isso às vezes até quase nem acontece, né? Existe aquela rincha. Então eu me lembro que eu falei para eles, você vai ter apoio do prefeito,
você vai ter apoio da Câmara e você vai ter apoio da imprensa, porque eu já estava no rádio. Aí ele veio, ele fez a explanação e eu me lembro que ele falou assim, olha, os fios, os cabos de telefone que está aqui, nós temos que trocar tudo, porque quando você fazia o interurbano daqui do centro para a Zona Leste, dava a impressão que era em outro país, porque eram os fios, eu não sabia. Pela primeira vez na minha vida, eu ouvi falar da fibra ótica. Marque bem, ó, fibra ótica, em 1993. Caramba. Aí eu falei, por que fibra ótica? Ele falou, porque essa fibra ótica, nós podemos jogar 200 telefones, 300 telefones em cada linha, então vai melhorar a qualidade. Aí ele veio, já logo eu liguei para o Zé Maria, fomos no gabinete, e naquela época tinha o celular, aquele grandão, eu fui um dos primeiros, aquele celular grande, né, a ter esse telefone aqui na cidade, algumas outras pessoas tinham, pela primeira vez, e ele falou, nós precisamos de um local para construir a central lá na Zona Leste. Aí chegamos na Zona Leste, uma área da prefeitura, só que naquela época era um contrato de 30 anos que já venceu, já foi retirado. Aí eles começaram a fazer o trabalho na cidade. Só que eu estava na expectativa para a liberação dos telefones. A primeira liberação, ela veio mais ou menos em março, né? Março ou abril de 1993. Veio uma autorização de 2.000 linhas para Santa Bárbara do Oeste. Quem esteve comigo também, que é o saudoso Arnaldo Boareto, foi o único que esteve comigo, que assinou comigo, né, que ficou registrado, porque ninguém acreditava nisso aí. Porque aí conseguiu diminuir o custo do telefone. Esses 2.000 telefones que veio para a cidade, você só poderia comprar com um CPF, né, no valor de 1.200. Olha só, o telefone era vendido na época de 5 a 6. Para 1.200, você vê que derrubou. Acessível. Aí que vai chegar. Aí, como que era vendido? Em 10 parcelas, sem juro. Sem juro. Aí veio 2.000. Só que 2.000, quando chegou, existia uma fila de 10.000. Nossa! Porque foi feito aqui no centro da cidade. E eu me lembro que eu passava aquela fila. Aí eu fiz um outro requerimento para o presidente da Telesp. Nossa. Agora que vai chegar. Fiz um requerimento, né, falando assim, Excelência, Valdemar, se não me falha a memória, eu nunca esqueci. Muito obrigado, as 2.000 linhas. Só que nós temos essa fila aqui, ó, de 10.000 pessoas. Aí ele foi liberando 3.000, mais tanto, né, porque existia uma ficha, né? Agora eu vou chegar numa outra coisa também que eu nunca falei para ninguém, estou falando aqui de primeira mão. Eu não imaginava que existia a máfia do telefone, porque as pessoas falam de máfia, eu não sabia. Aquelas pessoas que tinham comprado 300 telefones, 200 telefones, com esses telefones quebrou essas pessoas. E eu me lembro duas vezes, nunca falei isso para ninguém, hoje estou falando de primeira mão, eu fui ameaçado, eu me lembro que entrou um segurança, uma pessoa grande, para com os telefones, não mexe com isso. Mas eu não entendia nada, né? Eu não entendia, mas eu continuei. Foi ameaçado. Fui ameaçado, eu não sabia, depois que eu fui descobrir que era a máfia, porque tinha pessoas aí, eu sei mais ou menos até os Sim. nomes das pessoas, né? Eles tinham 500 telefones, você imagina 500 telefones? A 100, 120. Então era dinheiro. Então, graças a Deus, um fato que me marcou nos telefones, todos começaram a ter telefone. Eu até me lembro que esse engenheiro que eu liguei para ele, que ele veio, ele me
fez uma ligação e falou: seu Rubens, a diretoria da Promon, ela está liberando aqui 300 telefones em nome do senhor. Todos os estabelecimentos, pessoas que realmente estão precisando de telefone, que estão com dificuldade, basta o senhor falar, o senhor só fala, a pessoa vem aqui e a gente vai. E se eu contar, você não vai acreditar. Até para a delegacia, que hoje é o secretário, Rômulo Gobi. Rômulo, ele vai lembrar disso. Ele era delegado, ele veio falar comigo. Ele falou: na delegacia não tem telefone. Eu estou citando um caso, né, para a pessoa, mas várias empresas, até alguns inimigos que trabalharam contra mim foram na minha casa. Pelo amor de Deus, me libera um telefone. Então foi liberado. Isso era legal. Agora, olha que coisa interessante. Porque você sabe que existe aquelas coisas. Ah, fulano liberou, então ele ganhou. Não é assim que fala? Sim. Eu me lembro um dia, e até com todo respeito, vereador, que era o Larguez e o Moreira, que era um vereador do PT ali, naquela época, o PT não estava no poder, são meus amigos, e eles, eu me lembro falando assim: você deve ter ganhado muito, e tal. Aí, você sabe como que é naquela época na Câmara. Aí eu tinha comprado em 10 parcelas, né? Tinha comprado, tirei cópias, fui na tribuna, que eu era o líder do partido. Falei assim: vereador, não sei se o senhor sabe ler, olha aí, paguei em 10 vezes. E outra coisa, o telefone que o senhor tem na sua casa, o senhor lembra que o senhor foi na minha casa pedindo, pelo amor de Deus, que precisava de um telefone, e eu pedi lá para o pessoal para liberar o seu telefone? Então eu era assim. Você era combativo. Combativo, mas tudo certinho. E nessa época, o senhor começou a gostar da política e tal. Como que o senhor se encaminhou para a reeleição? O que aconteceu na reeleição? Puxa, olha, eu comecei a gostar mesmo, porque eu trabalhava. Não tinha assessor. Né? Hoje, quantos assessor tem a Câmara? Nós tínhamos antes 3, a Justiça tirou, hoje tem 1. Tá, mas eu não tinha nenhum. A gente tem só 1, infelizmente. E eu morava no Jardim Vista Alegre, né? Só para você ter uma ideia, o asfalto foi todo um trabalho meu, que eu fui visitando casas, pessoas que, eu não tenho condições, não tem problema. Vai para a dívida ativa, a prefeitura vai fazer, mas depois você vai. Então, esse foi um trabalho meu. Vou dizer um outro trabalho meu, que teve alguns vereadores que falavam que era ele. Eu fico triste com essas coisas. Vinha, às vezes, o esgoto do Santa Rita para o Vista Alegre, né? Então, eu fiz um trabalho ali. Você sabe, quando você faz um pedido, tanto para o Estado ou pela parte federal, não vem de um dia para o outro. Claro. Mas eu sei, eu tenho minha consciência que foi esse trabalho meu, porque eu fiz o pedido. Até quando saiu num outro mandato do outro prefeito, os vereadores falaram: tá vendo o pedido que eu fiz? Aí eu busquei meu pedido lá embaixo, eu falei: mas vocês têm cara de pau, né? Olha aqui, fui eu que fiz o pedido, eu que fiz, vocês falam que... Né? Mas como foi o encaminhamento para a reeleição? Não, mas antes da reeleição, eu vou contar uma outra história que é importante para você. O mandato de presidente da Câmara. Ainda era 2 eleições. 2 anos... 2 anos, 2 anos. O primeiro ano foi o Valdir Belan, né? E uma coisa interessante... Votação unânime? Não! Briga? Vou falar uma coisa que ninguém sabe também. Tudo isso que eu estou falando é coisa assim. O Álvaro Alves Correia, que está também está nos braços do Senhor, ele era do PSDB. Então, o PSDB elegeu, eu falei 11 ou 12, era muito. Era o candidato a presidente. E os vereadores: você não vai conversar? Não preciso conversar. Álvaro, conversa. Não. Resumindo,
Eu fui um dos articuladores na época, junto também com Eli Alves, que também está nos braços do Senhor. Uma pessoa muito experiente. E chamei o Largueza, olha só como que eu fiz. Chamei o Eli, chamei o Largueza. Eu falei, o Álvaro não quer conversar com ninguém. Ah, não quer? Então vamos resolver esse problema aqui. Como? Vamos lançar Valdir Belan. Ele é do PSDB e eu trago ele para cá. E o Adair Ribeiro é meu amigo e outros tal. Ganhamos as eleições. Sabe o que aconteceu? Dava empate, 9-9. Um dos candidatos nossos, que estava tudo certo, não votava para ninguém. Nem para um, nem para outro. Sabe o que aconteceu? Foi no sorteio. Naquela época você coloca os dois nomes, que naquela época não tinha esse. Tá brincando? A presidência foi decidida no sorteio? No primeiro mandato, no nome. Mas quando dá empate, não fica voltando a... Não, porque deu 2 vezes empate. E eu sei o nome, nós sabemos o nome, não quero relatar o nome, porque eu não quero atingir essa pessoa, tá viva ainda. A pessoa que não votou. Não, a gente não sabia, fomos descobrir depois, você sabe. Ah, né? Porque a votação ela era sigilosa. Sigilosa. Porque hoje é aberto. Isso, a gente fechava os 10. Peraí, vamos entender. Fechava os 10. Aí eu contava. 1, 2, 3, 4. Eu falava, gente, se nós temos 10 aqui, por que está dando 9? Quem é o traidor? Mas ninguém falava. Caramba, era fechada a votação? Isso foi no primeiro biênio. Aí deu empate, 9-9. Aí voltamos de novo na sala. 9-9. Aí colocamos no papel. Colocou o nome do Álvaro e do Valdir Belan. Poderia até sair para o Álvaro. Mexemos, saiu o Valdir Belan. Ele virou presidente no sorteio. No sorteio, é um fato assim, olha... Histórico. Tá bom, ele foi o presidente e o Álvaro ficou tão triste, chateado, que o Álvaro era diretor do SESI. Ele era diretor do SESI. Uma pessoa excelente, viu? A gente está contando história. Sabe o que aconteceu? O Álvaro renunciou o mandato. Ele renunciou o mandato de vereador? Para voltar a ser diretor do SESI, porque ele queria a presidência. Isso no primeiro biênio? Primeiro biênio, 1993. São fatos que muita gente não sabe. Você foi eleito em que ano? 1992 e assumi em 93. Assumi em 93, o mandato meu foi até 96. Agora eu vou contar um caso aqui. Mas o senhor falou só no primeiro biênio e o segundo biênio da presidência. Agora que vai ser bacana. O doutor Adail era o candidato da situação, que era do Zé Maria, né? O doutor Adail, uma pessoa excelente. Então começamos aquele trabalho. Eu, na minha. Aí me chamaram lá no gabinete, com todos os vereadores, hein? Você vê, e eu não era do partido, eu era do partido do PSD, que hoje você está no PSD e tem o PSD. Eu era na época do PSD, porque eu era na época o presidente do PSD do Nabi Abichedi. Que o PSD ele começou lá embaixo do Nabi Abichedi. Pai do Edmir Chedi. Isso, você vê. E como ele sempre gostou de esporte, eu também gostava de esporte, então você vê que... Bragantino, né? Aí me chamaram no gabinete e falaram, o Rubens vai ser o vice. Mas eu nem estava pensando. Mas você vai ser o vice. E o doutor Adail contava, sabe quantos votos a gente tinha? Não? 11. 11 votos. Dá para perder ou não? Não. Não dá. Tá bom. Faltando 2 dias, 3 dias para as eleições, chamei o pessoal e falei, olha, nós vamos perder as eleições. Não!
Também não posso citar essas duas pessoas. Estão vivos. Vai contar em off depois. Estão vivos. Mas teve uma pessoa, que essa aí eu vou citar. Nós tinha feito uma viagem, acho que não faz mais hoje, né? Sabe aquelas viagens que você faz aquele encontro com vereadores do Brasil inteiro? Já foi? Você já foi? Hoje não tem mais. Não tem. Mas foi tudo feito no sorteio. Foi eu, Paulo Monaro, que era um moleque, né? Paulo Monaro, Zezé Mano e Itão, Adeilson do Amaral. Esse Itão, olha, até esses dias eu conversei com a mãe dele. Onde que está esse Itão? Uma pessoa excelente, campeão de votos ali na Zona Leste. Infelizmente a política, ela traz coisas boas e coisas ruins. Por isso que na política você tem que saber o que fazer. E eu fui para essa viagem com esses amigos lá em Foz do Iguaçu. Até a gente... Faz encontro de vereadores, mas tem que ser no lugar. Foz do Iguaçu, hotel top. Não faz ali... Divisa com a Argentina. Foi assim uma semana excelente. Produtiva pelo network, acho. Né? Não, foi positiva. Mas eu vou contar uma coisa aqui. E ele sabe que é verdadeiro isso. Na votação, na época, para presidente e vice, você votava individual. Bom, por exemplo, você votava no presidente, no vice, no primeiro secretário, no segundo secretário e assim por diante. Não era na chapa? Não era na chapa. Aí eu falei assim, nós vamos perder as eleições. Fizeram uma reunião numa chácara, não vou citar o nome dessa pessoa também, está viva. Foi os 11 vereadores lá, 11. Fecharam um documento, assinou tudo certinho e vão para a votação. Sabe o que aconteceu? Doutora Dail, 9 votos. Rubens Cunha, 10 votos. Fauzi Maluf, 10 votos. E Antônia Ferreira, que foi vereadora, que teve o irmão dela que foi candidato, 9 votos. Então, o que aconteceu? Quem que é o irmão da Antônia Ferreira? Poxa, agora fugiu um pouco o nome, mas ele foi vereador, né? E aí o Fauzi foi eleito. O doutor Adail perdeu. Tendo 11 votos, perdeu. 2 pulou fora. Isso, os 2 foi lá pro Fauzi. Mas como eu tinha amizade com todos os vereadores, né? E isso eu não tenho vergonha de falar, com o voto do Monaro, eu tenho que falar, né? Eu fui eleito. Porque, você vê, tudo é uma coisa por Deus, porque essa viagem, né? Ele falou, não, pode ficar tranquilo que em você eu vou votar. E aí, e para tirar foto? Porque quando você... O Fauzi ali, quando eu fui sentar, eles me tiravam da cadeira, não deixavam eu tirar foto. Porque não era da chapa. Não era da chapa. Aí eu fiquei 3 meses ali, como vice, ali gelado. Mas Deus é tão bom, né? Que na época o saudoso governador Mário Covas era o governador, ele veio trazer as primeiras casas em Santa Bárbara do Oeste, em 1994, 95, por aí. Ele veio trazer as casas. Onde é o Romano hoje ou Trabalhadores? Ele começou, se não me falha a memória, pro lado dos trabalhadores. Jobina, tá, as casas. 31 de março. Isso. E aí o que aconteceu?
tinha, sabe quantas pessoas no Centro Social Urbano? Para receber as casas? Porque eu não lembro se era cadastro e tal. Umas 5, 6 mil pessoas ali. Então veio o governador, deputado, até o Vanderlei Macris já era deputado. Veio aquela... Quem tinha que falar em nome dos vereadores? Presidente da Câmara, não é isso? Sim. Fauzi Maluf. Eu me lembro que fosse hoje, era um domingo, 7 horas da manhã, toca meu telefone, a Selma. Seu Rubens. Pois não, Selma. O senhor vai ter que assumir. Por quê? Ah, não sei o que aconteceu lá, o Fauzi, não sei o que ele comeu, deu uma desinteria, não tem como ele ir. Ah, é? Poxa, para mim vai ser uma honra. Quando eu cheguei, você vê, governador, todo mundo. Até na época, o Zé Maria, que eu estava praticamente junto, ele queria que o Diesel falasse, que era o líder. Sim. Dele. Falei, não, Zé, você me perdoa. Uma oportunidade dessa única, eu sou o vice-presidente assumindo como presidente. Eu vou falar. Só peguei para a Selma os nomes das pessoas. O senhor falou. Deu o discurso. Você imagina 5, 6 mil pessoas ali, esperando a sua casa. Que momento histórico, né? E o governador bem próximo, assim, falei, governador, a sua presença aqui, muito importante. Tem famílias aqui que está 2 dias aqui esperando. Família, eu sei que eu fiz um discurso que dava impressão, mas graças a Deus foi tudo bem. Então, olha, e depois, aí fizemos uma amizade, o Fauzi viu que não tinha nada a ver, claro. Fizemos uma amizade, até antes dele falecer, uns meses, né, que ele está nos braços do Senhor, onde eu encontrava com ele, ele falou assim, olha, você vai ser meu eterno vice, até o dia que Deus... Então, eu fiquei marcado, né, nessa parte política como um bom vereador, por causa dos telefones, porque nós conseguimos aqui na cidade mais de 30, 40 mil linhas telefônicas, o preço caiu, né? Eu tive essas ameaças que eu nunca falei para ninguém, fiquei quieto, né? Porque quanto mais você mexe, você sabe. E com muito orgulho, aí eu fiquei gostando da política. Mas o problema é que a reeleição naquela época, se o Zé Maria, ele tinha uma aceitação naquela época de mais de 75% ou mais. Porque ele fez, se você puxar, e tinha os vereadores, mas ele não poderia ser reeleito. Não existia reeleição. Verdade, 4 anos tinha que... Oh, meu Deus, aí ele teve que colocar, né, uma outra pessoa, né? Também não quero nem falar o nome, que é só tristeza. Colocou uma outra pessoa que nunca tinha sido candidato a nada tal. E aí uma pessoa que estava despontando na época era o Adilson Basso, que o Adilson Basso era o presidente da União naquela época. Eu era conselheiro, inclusive. União em alta? Isso. Mas o Adilson Basso, a porcentagem dele de candidatura era baixa. E vou falar também uma coisa que eu tenho que falar. Hoje, o nosso diretor, Paulo César Delbu, o diretor da Rádio Brasil, que fazia toda essa campanha, dos 2% ou 3%, ele sabe que isso é verdadeiro, do Adilson, que ninguém conhecia, ele ajudou o Adilson e o Adilson ganhou as eleições. E o senhor estava no PSDB ainda? Não, eu estava no PSD. Só que, como eu já disse, o Zé Maria, porque eu não tinha condições... Mas ele não veio, só que ele podia apoiar. Mas eu não sei, um ponto de interrogação, eu não sei por que o candidato dele não vingou. E a chapa de vereadores também não? Não, foram eleitos vários vereadores, mas eu não consegui... A sua votação caiu?
Eu cheguei de 300, de 200 e pouco, eu ultrapassei na época 300 e pouco. Não sei se foi 390. Aumentou, né? Mas eu não consegui chegar. Sim. Né? No quociente eleitoral. Não que foi feito um mau trabalho, Sim. que isso aí é uma história que conta, mas o candidato dele, infelizmente, não era um candidato, não sei se você entende, assim, para ganhar as eleições. Mas eu sempre gostei. E depois, não tentou mais? Eu tentei, se não me falha a memória, mais 2 mandatos, né? Sim. Então você sabe que hoje, se você não tiver apoio, esquece. Você tem que ter o apoio da comunidade aqui, a comunidade ali, a comunidade ali. Então hoje eu posso falar de peito aberto, né? Com apoio você tem condições de chegar. Sem apoio, esquece. Porque eu ganhei as eleições naquilo que eu contei a história. Sim. O Natália falou, olha, se eu não sair, eu vou te mandar embora. Né? A gente não tinha assessor, não tinha nada. Né? E então, infelizmente, né? Rubens, nós já estamos conversando aqui há 46 minutos. Nosso programa, em média, tem 40 minutos de duração. Eu ficaria aqui ouvindo tantas outras histórias, a gente pode marcar uma outra vez novamente. Gostaria de perguntar sobre a parte religiosa, sobre tantas coisas que eu admiro muito o senhor. A gente, às vezes, nessa vida corrida que temos, a gente não consegue parar e conversar, né? Nós estamos no 11º programa e a gente entende, né, que essas histórias... O senhor contou histórias que eu como vereador, não sabia, né? Sobre telefones, essas questões históricas da época. Então, nós não temos mais muito tempo. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles que acreditam na nossa cidade. Olha, você que está acompanhando esse programa, você é eleitor. A pior coisa do mundo, quando você dá o seu voto, quando você acredita naquela pessoa e você fica decepcionado. Quando eu fui eleito, teve muitos que prometeram, não votaram em mim, mas mesmo assim eu fiz o trabalho sem assessor, sem nada. Eu honrei. E vou dizer, o Zé Maria sabe disso, eu tenho que registrar. O Zé Maria fez uma carta que eu tenho até hoje. O vereador Rubens Cunha, ele honrou os votos que ele recebeu da população barbarense. Quer dizer, um prefeito, porque ele tinha vários vereadores, ele fazer essa carta para mim, então isso eu nunca esqueço. Então, o ano que vem vai ter eleição. Mas pense, tanto na parte de vereador como para prefeito. Porque a cidade ela tem que crescer. Nós temos tantas dificuldades aqui na cidade, muitas dificuldades. A pessoa fala que tem tal coisa, você vai lá, não tem. Eu mesmo passei dificuldade, porque eu não tenho plano de saúde. Eu tive câncer da próstata. Olha, eu tive que me recorrer ao SUS com amigos. E tantas dificuldades. Se eu, por tudo que vocês me conhecem, eu tenho dificuldade, calcula você, chefe de família, você que está acompanhando, você tem mais dificuldade. Então, olha, pense bem em quem vocês vão votar, em quem vocês vão colocar. A cidade, ela precisa crescer, mas com pessoas dignas e honestas. Que Deus abençoe a todos. Muito bom, muito obrigado. Falamos com Rubens Cunha, um personagem da nossa cidade. Curta, compartilhe, comente para que tenha mais engajamento. A gente volta com mais personagens da Santa Bárbara do Oeste toda sexta-feira às 19h30. Na próxima semana, um novo convidado. Estamos juntos!